sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora, sem mais papo, vamos para o vídeo. Quando a porta se fechou atrás de Orofer e Thor, a escuridão da noite os envolveu como um manto denso e opressor. A floresta, normalmente viva com sons de criaturas noturnas, estava tomada por um caos aterrador. Gritos agudos e desesperados ecoavam entre as árvores ancestrais, cujas copas cerradas bloqueavam até mesmo a luz pálida da lua. O ar carregava um cheiro de madeira queimada e terra revirada, enquanto brisas agitadas traziam consigo o lamento das folhas despedaçadas. Os Kenizus, pequenas criaturas de aparência felina e movimentos ágeis, estavam em completo pânico. Suas tocas escavadas nas raízes das árvores haviam sido destruídas, e seus olhos brilhavam de medo enquanto corriam em todas as direções, tentando proteger seus filhotes indefesos. O rugido ameaçador do jaguardarte reverberava entre os troncos altos, como um trovão distante, fazendo com que os Kenizus se encolhessem ainda mais. Orofer ergueu suas mãos e invocou sua magia, criando uma barreira de energia que cintilava com tons de azul e prata, semelhante ao reflexo da luz da lua sobre a água. A barreira emitia um leve zumbido que abafava os sons do caos ao redor, envolvendo os Kenizus em uma bolha de proteção, enquanto Thor, com sua presença firme e destemida, os guiava por um caminho estreito que levava a uma área segura da floresta. Quando o último dos Kenizus desapareceu na segurança da trilha protegida, Orofer voltou sua atenção para o jaguardarte, que agora estava visível à distância. A criatura era uma visão aterrorizante. Escamas negras como a noite refletiam a luz da magia de Orofer. Olhos vermelhos brilhantes pareciam rubis incandescentes, e sua mandíbula exalava um vapor quente e denso, indicando um veneno mortal. Orofer lançou feitiços agressivos através da barreira. Cada rajada de energia iluminava brevemente a floresta sombria e atingia o chão ou os troncos próximos, quando a criatura se esquivava com agilidade sobrenatural. O jaguardarte, por sua vez, respondia com rugidos ensurdecedores, que faziam as folhas e os galhos ao redor tremularem violentamente. Quando Orofer percebeu que a magia sozinha não era suficiente, ele e Thor avançaram para o combate corpo a corpo. A relva sob seus pés estava úmida, tanto pelo orvalho da noite, quanto pelo sangue de criaturas que já haviam sucumbido à fúria do jaguardarte. O ar ao redor deles parecia mais pesado, como se a própria floresta temesse o confronto. Com sua espada brilhando à luz fraca da lua, Orofer desferia golpes precisos e ágeis, enquanto Thor manejava sua lança com uma maestria impressionante. As armas cortavam o ar com silvos ameaçadores, mas a pele escamosa do jaguardarte parecia impenetrável. Cada vez que a lâmina da espada de Orofer ou a ponta da lança de Thor conseguia romper a armadura natural da criatura, ela rapidamente lambia o ferimento, que cicatrizava diante de seus olhos, como se zombasse dos esforços de seus oponentes. O confronto se intensificava, o som metálico das armas colidindo contra as escamas do jaguardarte ecoavam como sinos distantes, misturando-se ao rugido da criatura e ao som das árvores sendo partidas por suas investidas. Orofer e Thor, apesar de experientes, precisavam desviar constantemente das garras afiadas e da cauda musculosa da besta, que deixava rastros de destruição por onde passava. A noite parecia mais profunda a cada instante, como se a floresta estivesse prendendo a respiração, aguardando o desfecho daquele embate titânico. Mestre Eldarion, como vamos matar essa coisa?
indagou Thor, ofegante, enquanto desviava de mais uma investida brutal do Jaguadarte. Não é igual aos da Primeira Era. Aqueles conseguíamos ao menos ferir, mas este é impossível. A floresta ao redor parecia sufocar os combatentes, suas sombras densas dançando à luz irregular das magias e golpes desferidos. O cheiro de terra úmida e sangue pairava pesado no ar, enquanto a lua, quase encoberta pelas copas das árvores, lançava feixes pálidos que mal iluminava a clareira devastada. Esse foi criado pelo Gul, respondeu Eldarion, com um tom grave, mantendo os olhos fixos na criatura que se movia à frente. Há uma runa entalhada em sua testa. Ele abriga um espectro sombrio dentro de si, por isso é mais resistente. Mas temos que continuar atacando até encontrar um ponto fraco. Thor, com a lança em punho, deu um passo para trás, analisando o Jaguadarte, enquanto ele lambia mais um de seus ferimentos, que se fechava instantaneamente. Se é que há um, mestre Eldarion. Thor rebateu exasperado. Estou achando impossível que exista. O Jaguadarte rugiu, mandíbula aberta revelando dentes cerrados, enquanto investia novamente contra os elfos. O som é ensurdecedor, uma mistura de ameaça e fúria que fazia as árvores ao redor tremerem. Eldarion e Thor, com sua agilidade característica, esquivavam-se das mordidas e das garras que rasgavam o chão como lâminas. A cada desvio tentavam usar a força do próprio ataque da criatura contra ela, desferindo golpes precisos, mas insuficientes para contê-la. Seu corpo serpentino era uma arma por si só, conferindo à besta uma mobilidade incomparável. Até mesmo os cortes feitos em suas costas eram facilmente acessados por sua língua escura, que limpava e fechava as feridas em segundos, como se zombasse de seus adversários. O ar estava tenso, pesado com a pressão da batalha, quando uma nova presença fez-se sentir. De entre as sombras da floresta, uma figura imponente emergiu. A luz pálida da lua refletia em sua armadura escura, revelando um corpo cicatrizado e marcado por runas que pulsavam com um brilho suave. Seus olhos, dois faróis intensos, emanavam energia que congelava o ambiente. Mas era só o que faltava, exclamou Thor, entre dentes, ao avistar a figura sombria. Mal estamos dando conta de uma criatura maldita e outra já chega. A presença do Morvash trouxe uma pausa momentânea na batalha. Até mesmo o Jaguadarte hesitou por um instante, soltando um grunhido baixo, como se reconhecesse um novo desafiante. Sem proferir uma única palavra, o Morvash desembanhou uma espada pesada, cuja lâmina parecia feita de sombras cristalizadas, emitindo um brilho espectral que oscilava como fogo negro. A tensão no ar intensificou-se, carregada pelo silêncio antes da tempestade. Orof e Thor, desconfiados, prepararam-se para se defender, mas o Morvash não demonstrou interesse neles. Em um movimento impressionante, ele avançou contra o Jaguadarte, com uma força que parecia desafiar a própria gravidade. A espada desceu em um arco poderoso, cortando a pele endurecida da criatura com precisão letal. Cada golpe fazia o ar vibrar, emitindo um som profundo e ressoante, como se a lâmina carregasse não apenas força física, mas também uma carga mágica capaz de abalar até mesmo a essência do Jaguadarte. Os elfos observavam atônitos, enquanto o Morvash demonstrava uma habilidade sobre-humana. Seus movimentos eram calculados, quase coreografados, e cada ataque parecia ter um propósito, atingindo pontos específicos do corpo da besta. A tensão entre os combatentes era palpável, e por um instante a floresta inteira parecia suspensa, aguardando o desfecho de um confronto que poderia decidir o destino de todos. Ao perceber que o Morvash parecia lutar ao lado deles, Orof ajustou sua postura, seu olhar atento nos movimentos do poderoso ser das trevas. A clareira devastada ainda estava envolta em sombras,
iluminada apenas pelos frágeis raios do luar que atravessavam as copas destruídas. O ar estava denso, carregado de magia e tensão, mas agora havia uma fagulha de esperança, um senso de unidade crescente entre os combatentes. Thor, siga meus movimentos, ordenou Orofer, sua voz firme cortando o som dos rugidos do Jaguadarte. Os dois elfos começaram a coordenar seus ataques com os do Morvash, movendo-se com uma precisão quase instintiva. Orofer conjurava feitiços enquanto atacava com sua espada, cada golpe ampliado por explosões de energia mágica que ricocheteavam no corpo da criatura. Thor, ágil como uma sombra, realizava acrobacias precisas, desferindo golpes com sua lança nos pontos que julgava vitais. O Morvash, por sua vez, usava sua força bruta e magia negra de maneira estratégica. Sua espada emitia um brilho espectral cortando profundamente a pele do Jaguadarte e impedindo que ele regenerasse. Cada golpe do Morvash parecia drenar a vitalidade da criatura, que, impossibilitada de curar-se, começou a vacilar. O ambiente ao redor refletia o desenrolar da batalha. O chão, antes repleto de raízes entrelaçadas, agora estava marcado por sulcos profundos das garras do Jaguadarte. As árvores altas e antigas gemiam ao peso da magia e da destruição, enquanto os Kenizu, ainda escondidos, observavam com olhos arregalados, suas pequenas figuras tremendo de expectativa. Orofer, vendo a criatura enfraquecer, ergueu suas mãos e murmurou palavras em uma língua antiga. As raízes das árvores ao redor começaram a se mover pelo chão como serpentes vivas, até envolverem o Jaguadarte, prendendo-o firmemente. "Corte a cabeça dele!" gritou Orofer, sua voz ecoando pela floresta. O Morvash avançou sem hesitação, seus olhos brilhando com determinação. Ele ergueu sua espada, que agora irradiava uma energia purificadora, algo que parecia contrariar sua própria natureza sombria. Canalizando esse poder recém-aprendido, desferiu um golpe final e devastador. A lâmina cortou o ar com um silvo mortal e atingiu o Jaguadarte com força brutal, separando sua cabeça do corpo. A criatura soltou o último rugido abafado antes de se desintegrar completamente. Em seu lugar, restaram apenas fragmentos ressecados que lembravam cascas de ovo, mas estes logo se desfizeram em uma fumaça negra que se dispersou na escuridão. O silêncio se instalou na clareira, quebrado apenas pelas respirações ofegantes dos três combatentes. Aos poucos, os pequenos Kenizu começaram a sair de seus esconderijos, observando os heróis com olhos brilhantes de admiração. Thor, ainda com sua lança em mãos, não abaixou a guarda. Seu olhar desconfiado recaiu sobre o Morvash. "Quem é você, Morvash?" perguntou, sua voz carregada de cautela. "E por que nos ajudou?" O ser das trevas inclinou ligeiramente a cabeça, sua expressão sombria suavizada por um lampejo de sinceridade. "Meu nome é Mor", respondeu ele, sua voz profunda como o próprio abismo. "E estou aqui para caçar as criaturas do Gu, assim como vocês." Orofer avaliou o Morvash com cuidado, seus olhos penetrantes procurando pistas na aura densa e conflitosa que o cercava. Finalmente ele perguntou: "Você tem a força das trevas, mas luta contra elas. Por quê?" Mor olhou ao redor, seus olhos percorrendo a destruição causada na pequena comunidade dos Kenizu. Ele respirou fundo antes de responder: "Porque não sou mais o que fui criado para ser. Quero destruir o Gu e suas criações tanto quanto vocês." Houve um momento de silêncio, a tensão na clareira transformando-se em algo diferente. Uma esperança cautelosa. Orofer assentiu lentamente, sua voz grave mas decidida. "Então seja bem-vindo a juntar-se a nós, mas saiba que estaremos de olho em você."
Mor apenas inclinou a cabeça em aceitação. Sua presença impunha respeito, e sua história carregava cicatrizes de um passado sombrio. Mas sua força era inegável. Ele não era apenas um aliado, era uma arma poderosa contra o inimigo comum. A noite que parecia condenada à escuridão agora trazia consigo uma centelha de redenção. Nos primórdios da Primeira Era, Ulgu, movido pela ambição de criar a raça definitiva, realizou um experimento profano. Ele coletou amostras de sangue de criaturas poderosas como gigantes, vargues e guerreiros lendários caídos em batalha. Cada elemento foi cuidadosamente escolhido e combinado em um ritual sombrio que unia alquimia avançada e magia negra. Além do material físico, Ulgu foi além do tangível. Invocou espíritos de guerreiros caídos, seres que haviam marcado eras com sua força e astúcia. Esses espíritos foram forçados a habitar os corpos das criaturas recém-criadas, conferindo-lhe não apenas habilidades sobre-humanas, mas também uma inteligência estratégica singular. Assim nasceram os Morvash, uma raça de guerreiros projetados para subjugar o mundo e conquistar Dilmun. Os Morvash possuem uma presença que intimida até os mais corajosos. Com quase 3 metros de altura, seus corpos são cobertos por músculos definidos e uma pele negra com uma noite mais profunda, que parece absorver a luz ao redor. Seus olhos brilham com uma intensidade sobrenatural, refletindo a energia dos espíritos que os habitam e revelando sua conexão intrínseca com o além. Físicos sobre-humanos são apenas o começo. A pele dos Morvash é tão dura quanto pedra, resistente a armas comuns, enquanto sua força e resistência permitem que lutem por longos períodos sem exaustão. Apesar de sua massa imponente, são surpreendentemente ágeis e possuem reflexos que superam os de qualquer criatura mortal. Suas armaduras são únicas, forjadas a partir de um metal infundido com o sangue das criaturas usadas em sua criação. Essas armaduras não apenas fornecem proteção quase impenetrável, mas também são decoradas com runas antigas e símbolos de poder, refletindo a magia sombria que moldou sua essência. Suas armas são igualmente letais, imbuídas com magia negra capaz de causar ferimentos que não cicatrizam facilmente, e adornadas com inscrições que aumentam seu potencial destrutivo. Os Morvash são mais que guerreiros, são praticantes dedicados dos rituais que fortalecem o vínculo com os espíritos guerreiros que habitam seus corpos, amplificando suas habilidades e resistência. No entanto, os rituais deixam cicatrizes, tanto físicas quanto espirituais, marcando seus corpos com runas e linhas profundas que são testemunhas de sua luta constante. Embora Ulgu tivesse total controle sobre os Morvash, Mor conseguiu de alguma forma se libertar dessa influência sombria. Sua história é marcada pela batalha interna contra a natureza criada para o mal. Mor busca a redenção enfrentando o peso de suas origens e se dedicando a proteger os inocentes. O corpo de Mor carrega as marcas de sua luta, cicatrizes profundas e runas sombrias que ardem em momentos de conflito. Para controlar os instintos obscuros que o perseguem, ele realiza rituais próprios, combinando magia negra com feitiços de purificação, que aprendeu ao longo de sua jornada. Essa prática incomum lhe confere uma combinação única de habilidades, permitindo que use tanto a destruição quanto a proteção em batalha. Mestre em combate corpo a corpo e no manejo de armas pesadas, Mor é um adversário quase imbatível. Sua força brutal é equilibrada por uma astúcia que foi lapidada em incontáveis batalhas, e sua determinação em defender os inocentes o torna um aliado incomparável. Apesar de sua natureza desconfiada e seu silêncio, Mor demonstra um forte senso de justiça. Ele raramente aceita ajuda, mas está sempre disposto a lutar por causas alheias, guiado por uma determinação em destruir o mal
que um dia foi destinado a servir. Os Movat foram criados como armas de conquista, mas Mor se tornou a exceção que desafia sua origem, trazendo à tona uma centelha de esperança em meio às trevas. Mitra aproveitou a pausa que Aldrin deu em sua narrativa, sua mente ainda processando as revelações. Estavam na vasta biblioteca da casa de Orofer. Do lado de fora ouvia-se o som distante de folhas farfalhando ao vento, como se a própria natureza conspirasse para que aquele momento permanecesse imortalizado. Mitra, com sua curiosidade crescente, quebrou o silêncio. Como sabe dessa história com todos esses detalhes? E onde eu entro nela? A voz dela era suave, mas carregada de uma mistura de tensão e empatia, como se estivesse ciente da carga emocional que aquela narrativa trazia para Aldrin. O pequeno Corrigan, sentado sobre um livro próximo, ergueu os olhos brilhantes e melancólicos para ela. Ele suspirou, suas mãos delicadas pousando sobre um pergaminho enrolado enquanto começava a falar. Precisa saber de toda a história, pois uma injustiça foi feita e você é o meio por onde ela será desfeita. Eu sei de tudo, porque fui o intermediário entre o rei Cassim e a princesa Wailin. Ele pediu minha ajuda para se comunicar com a princesa, e assim arquitetar um plano para fugirem juntos e viverem seu amor longe da tirania, preconceito e crueldade de seu pai, o rei Olaus. Aldrin pausou por um momento, como se as memórias pesassem em seus ombros diminutos. Seu semblante normalmente animado estava sombrio. Ele olhou para as chamas tremulantes da lareira, como se buscasse coragem nelas antes de continuar. Eu os ajudei. Levava os recados de um para o outro. O amor deles era tão puro e verdadeiro que se assemelhava a uma magia poderosa. Eu me sinto culpado por tudo que aconteceu depois da fuga deles. Talvez, se eu não tivesse concordado em ajudar, nada daquilo teria acontecido. Ou talvez estivesse predestinado a acontecer. Não sei. Ele desviou os olhos para Mitra, sua voz vacilando com a emoção. Mas quando concordei em ajudar o rei Centauro, foi por achar injusta a humilhação que ele sofreu. O rei Cassim sempre foi bom com todos, sempre nos ajudou e nos protegeu. Era mais do que justo que eu retribuísse tamanha bondade. Mitra sentiu seu coração apertar ao ver a dor no pequeno Corrigan. Apesar de sua estrutura e aparência frágil, Aldrin carregava um peso que muitos jamais poderiam compreender. Com ternura, ela se inclinou e encostou o seu dedo indicador na face delicada de Aldrin. Ainda não sei o que aconteceu, Aldrin, mas não se culpem por ajudar dois corações a se reunirem e viverem, ainda que por um breve momento, seu amor. Se diz que foi uma injustiça, então não é culpa sua. Quando estiver pronto, quero saber o resto da história. Eu vejo que contá-la é muito doloroso para você. Aldrin ergueu os olhos novamente, surpreso pela sinceridade e empatia nos olhos dela. Ele percebeu algo especial em Mitra, um brilho que parecia circundá-la, como se fosse um reflexo de uma força maior que habitava dentro dela. Era a prova que ele precisava. Sem sombra de dúvidas, ela era a escolhida.